Olá pessoal, meu nome é Cíntia Clause, sou diretora da Criatur e em parceria com o Colégio Plenos e apoio do Juarez Pier, estamos trazendo mais um passeio virtual aqui da cidade para homenagear os 125 anos de Petrolina. Iremos visitar espaços da zona rural, que são sítios arqueológicos que poucas pessoas conhecem aqui na região. E para apresentar esses espaços, nós convidamos o professor Genivaldo. Vem com a gente! Essa é a Pedra do Sino. Ela fica no povoado de Uruais, zona rural de Petrolina. Nela existem gravuras pré-históricas também. Estamos agora em Rajada. O nome desse açude é Açude das Pedras. Ele fica no leito do Riacho Pontal, que está na divisa entre a Afrânio e o estado do Piauí. Nesse espaço existem muitas pedras interessantes, muitas rochas como essa, chamada de Pedra do Rei. Dizem que foi aqui que foi gravado uma das cenas do filme Rei Leão. Nesse açude existem gravuras rupestres, gravadas nas pedras que estão submersas. Em época de seca, essas pedras apresentam essas gravuras que foram feitas há mais de 4.000 anos. Esse é o acesso a um mirante. De lá dá para se ver um pôr do sol muito bonito. O nome desse mirante é o Mirante 2011. Esses buraquinhos aqui também são gravuras capsulares, são gravuras rupestres. De novo, a Pedra do Rei. Aqui do lado direito, nós vemos uma obra que se chama Passagem Molhada. Quando o açude sangra, a água passa por baixo de uns bueiros que existem aí e, pelo leito do rio Pontal, desaguam no Rio São Francisco, ali perto de Lagoa Grande, do lado direito.
Esse desenho não é obra pré-histórica, rupestre. É um desenho de um artesão anônimo, uma obra muito bonita. Esse é um espaço usado para pescaria. Nesse açude existem muitas tilápias. Aqui embaixo dessas árvores, algarobas, pode-se fazer um delicioso piquenique. Estamos agora no povoado de Chapada do Alegre, também zona rural de Petrolina. Esse é um forno de assar telha, algo muito antigo, que lembra muito a cultura, a construção indígena. Aqui é o sítio arqueológico. Sítio arqueológico Chapada do Alegre. Fica no leito do riacho e essas pedras foram polidas no movimento de milhões de anos. Elas foram moldadas pelo movimento da água. O significado dessas gravuras é um enigma. Essas gravuras se chamam petróglifos, da tradição itacoatiaras, que quer dizer pedras riscadas. Elas são um enigma porque jamais saberemos o verdadeiro significado delas. Feitas há mais de 4.000 anos, o contexto se perdeu. Jamais saberemos o que essas figuras representam, o que elas querem dizer. Elas podem indicar demarcação de território ou um tipo de comunicação com o sagrado, mas só são hipóteses.
Percebam a perfeição no traço, no desenho, na construção da figura. A harmonia que existe entre as partes. Uma coisa fabulosa, muito bonita. As primeiras obras de arte da humanidade. Essa é a comunidade de Chapada do Alegre. Daqui, pessoal, iremos para o sítio Manteiga. Lá tem também sítios arqueológicos. Antes, olha que beleza, veja. Como se fosse um jardim de cactos, obra da natureza, porque o cacto, ele não é assim plantado pelo ser humano. Isso fica na Estrada da Manteiga, no jardim de cactos. Chique, chique. E também nessa Estrada da Manteiga temos uma obra muito importante, que é um parque de energia solar, recentemente instalado. Chegamos na Manteiga, no sítio arqueológico. Sejam bem-vindos ao nosso último sítio arqueológico da zona rural de Petrolina. Temos dois sítios aqui, Sítio Manteiga 1 e Sítio Manteiga 2. As gravuras são capsulares, feitas por picoteamento. Vamos ver já já. Aqui nessa rocha temos muitas delas, dessas gravuras, que para muitos são apenas furinhos nas pedras, mas não são. Olha aqui, olha a sequência. A hipótese era que elas serviam para algum tipo de marcação do tempo, estações do ano. E essas rochas serviam também como abrigos para esses povos que aqui viveram antes de Cristo.
Percebam que eles aproveitaram a existência dessas duas rochas, uma ao lado da outra, e uma terceira como se fosse um piso. E aí eles se protegiam um pouco da chuva e do sol. Esse local aqui era chamado, ainda é chamado pelos nativos de Caldeirãozinho. Mais uma vez as gravuras. Espero que estejam gostando dessa maravilha da natureza. Vamos ver mais uma pedra muito interessante, uma rocha muito interessante do sítio Manteiga, onde existem gravuras rupestres. Chamamos rupestres no lugar de pré-história, porque o nome pré-história hoje não é uma nomenclatura muito adequada. É como se dissesse que o que existia antes não era história, pré-história. E essas coisas fazem parte da história. Por isso que não é muito adequado hoje falar em pré-história, e sim em arte rupestre. Essa é uma rocha muito bonita, parece uma madeira gigante. Percebam que ela foi polida por esses povos primitivos que aqui viveram. Veja a diferença. E nela também tem desenhos e gravuras capsulares. Bom, e vamos encerrar nosso passeio nos encantando com o pôr do sol da nossa região. Em dois lugares, no Serrote do Urubu e no Açude das Pedras, em Rajada. Vamos apreciar essa obra de Deus.
Esse foi o nosso passeio virtual. Petrolina, parabéns pelos 125 anos. São os votos do Plenos Colégio Curso e da Criatur, agência de turismo. Esperamos que tenham gostado.